Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre o Adam Strange. O Adam Strange é esse personagem dos anos 50 da DC Comics que tem esse traje vermelho, tem uma mochila jato, tem uma pistola de raio laser. E hoje eu vou falar por que esse personagem é importante e também vou contar a história de uma das melhores HQs da DC Comics no geral, né? Então, pessoal, para fazer um resumo bem tranquilo, né, um resumo bem condensado dessa história, o Adam Strange, ele era um arqueólogo, ele era um cara que trabalhava com arqueologia e fazendo essas pesquisas, né, essas viagens de Indiana Jones, essas aventuras de arqueólogo, procurando, né, artefatos, procurando mais evidências, né, sobre a história. Ele encontrou na América do Sul um dispositivo. E quando ele tocou nesse dispositivo, né, ele foi teleportado. Caiu um raio sobre ele, né? E ele foi teleportado anos-luz para um planeta e uma galáxia muito distante. E esse planeta era Ran, ou Ren. Dentro desse planeta, ele encontra Sardat, que é o líder do planeta, né, o presidente do planeta. E ele tinha criado esse teleportador para fazer contato com vida alienígena, né? Para tentar buscar mais recursos para o planeta dele. Só que o teleportador, esse dispositivo, ele quebrou e começou a teleportar o próprio dispositivo para lugares aleatórios, né? E nisso, sem querer, ele acabou na Terra. Ele parou na Terra com o Adam Strange. E o Adam Strange, consequentemente, sem querer, apareceu lá em Ran. Resumindo, o Adam Strange tem uma história em Ran, né? Ele se torna um herói que ele sempre quis ser. E lá em Ran, ele se apaixona pela Alana, que é a filha do Sardat, a filha desse líder. E ele é envolvido em várias guerras que acontecem em Ran. Ran é um planeta que é muito invadido na DC Comics. É invadido pela Mulher Gavião e os habitantes do planeta dela. É invadido por vários outros planetas. E sempre, constantemente, acontecem guerras por território lá em Ran. Beleza? E o Adam Strange, ele vira o protetor desse planeta. Ele se torna o diplomata de Ran com a Terra, né? Ele intermedia o relacionamento, né, da Terra com o planeta Ran. E ele se torna o herói de dois mundos, né? O herói de Ran, muito mais herói em Ran, e o herói da Terra, né? Consequentemente, ele volta para a Terra, porque o raio Zeta, né, o teleportador, ele é aleatório. Ele sempre tem um horário específico que ele volta, né? Ele retorna de Ran para a Terra e é sempre muito aleatório, né? E na Terra ele se torna um membro da Liga da Justiça. Ele é reconhecido pelos atos de heroísmo dele, né? Na Liga da Justiça, em Ran. E ele se torna esse herói, né? Que tem muito de ficção científica na sua história, né? As histórias do Adam Strange, da Era de Ouro, né? Dos anos 50, anos 80, elas são marcadas por essa vibe de Star Wars, né? De conhecer outras galáxias, conhecer outras alienígenas, conhecer outros planetas. Até o próprio raio laser, né? A pistola de raio laser que ele usa é referência à franquia Star Wars. Aí o herói, ele ficou muito conhecido por essa pegada galáctica, assim, nas histórias dele. Isso desenvolveu muito o personagem. Apesar disso tudo, Adam Strange, ele não tinha muitas histórias boas. Era um personagem sucateado, né? Deixado pra trás, que ninguém sabia o que queria fazer com ele, né? E recentemente, o Tom King, né? Agora nesses anos 2000, né? 2010, 2015, por aí, o Tom King, ele pegou esse personagem e ele revitalizou ele, né? Ele deu uma camada mais complexa. O personagem era mais cômico, né? Era mais engraçado, era mais pro público infantil, né? Eram histórias para criança, né? Para vender brinquedo. E o Tom King, ele fez essa história ser bem mais complexa, né? Envolvendo várias camadas, criando assim o Estranhas Aventuras. E agora, para esse tópico, eu quero falar dessa história, né? Que é Estranhas Aventuras do Tom King, que ela fala muito sobre as narrativas da mídia, né? Como a mídia controla as coisas, né? Como a guerra influencia no psicológico de uma pessoa. E eu preciso contar a história do próprio Tom King, de o porquê ele começou a falar sobre esses assuntos nessa história, né?
Para dar uma contextualização, o Tom King, ele antes de ser quadrinista, né, antes de ser autor, ele era um agente da CIA e ele trabalhava justamente investigando o 11 de setembro, né, essa questão dos terroristas, do Estado Islâmico, né, do Jihad, essa narrativa, né, de será que os terroristas eles são malvados mesmo? Será que os Estados Unidos não tem uma parcela de culpa, né, no 11 de setembro? Será que o atentado, né, às Torres Gêmeas, ele foi orquestrado? E a gente tem vários documentários, né, sobre essa questão do 11 de setembro, né, se Osama Bin Laden ele foi contratado pelo governo dos Estados Unidos ou não. Tem toda essa conspiração sobre isso, né? Eu não vou entrar muito nesse assunto, eu vou focar no quadrinho. E basicamente o Tom King, no tempo de agente da CIA dele, ele tinha muitos conflitos em relação à narrativa, né? O que é verdade, o que não é. O que é pintado pela mídia e o que não é pintado pela mídia, né? O que é fabricado. E agora eu vou contar essa história sem entrar em muitos detalhes, sem spoiler demais, né? E basicamente o Adam Strange, ele vive nesses dois mundos e ele é o herói desses dois mundos. Ele é o herói da Terra e o herói de Han. E ele conta as histórias dele para a Liga da Justiça, para todo o planeta, né, para toda a Terra, de como ele está salvando Han, né? Han é muito invadido e ele está salvando, sendo o herói desse outro planeta. E ele fica muito famoso por isso, por essas histórias. Ele vira um influencer, vira um grande diplomata, né, no planeta Terra, em questão de relação com alienígenas. E ele vira global, né, ele fica muito influente, ele fica muito popular. E nessa popularidade toda, ele lança um livro, contando mais histórias sobre Han, a guerra de Han, e como ele está salvando aquele país de ser invadido. Ele fica muito famoso com esse livro, né? Esse livro, ele é noticiado na TV, em vários veículos de mídia, e o Adam Strange ganha mais e mais fãs em todo o mundo. Em meio a toda essa popularidade, a toda essa fama, um desses supostos fãs que está aguardando para ser autografado pelo Adam Strange o ataca, dando socos no Adam Strange e informando para ele que ele sabe a verdade, que ele sabe o que é que aconteceu com os Pics. O Adam Strange não entende o porquê ele está sendo criticado, e como isso tudo foi gravado por celulares, todo mundo fica sabendo dessa polêmica e muitas pessoas defendem o Adam Strange e outras pessoas acabam criticando, né? Querendo saber o porquê esse cara tá cuspindo essas baboseiras sobre o Adam Strange. A história vai se desenrolando, continua essa suspeita, essa desconfiança, esse ar de suspense na história, e essa pessoa que atacou o Adam Strange, ela acaba sendo morta por uma arma de raio laser. Só que não sabemos se foi o Adam Strange ou se não foi. Isso chama a atenção do Batman e de outros heróis. Alguns heróis confiam no Adam Strange porque conhecem ele, né, sabem de sua credibilidade. E o Batman, ele acha que ele não pode julgar o Adam Strange porque o Adam Strange é amigo dele. Então ele não investiga essa situação. Porém, ele liga para um amigo, o Senhor Incrível, que é um detetive também, e ele pede para o Senhor Incrível investigar e descobrir qual é a verdade sobre toda essa situação. O Senhor Incrível, ele é conhecido pelo lema Fair Play, que é jogo limpo, né? Ele não gosta de trapaça, de chantagem, de nenhum tipo de passada de pano, e ele vai começar a investigar esse caso do Adam Strange, que é muito cabeludo, né? Muito brabo. E essa é a história, pessoal. O Senhor Incrível, ele continua investigando o Adam Strange. O Adam Strange, ele nega que foi ele que assassinou o cara. E a mulher dele também começa a investigar o próprio Adam Strange. E tudo isso fica muito interessante, velho. Todo esse clima de mistério acaba sustentando o quadrinho. E toda essa história, ela se baseia em dois pilares. Um primeiro pilar é a influência, é a confiança. E o segundo pilar
é a guerra e os efeitos da guerra em uma pessoa. Na questão da confiança e na influência, né? Hoje em dia a gente vive esse mundo onde tudo é tecnológico, onde tudo é Instagram, é X, é YouTube, né? As informações chegam pra gente, né? As notícias chegam pra gente por diversas fontes, por diversos ângulos, né? De uma mesma narrativa, né? Tem a narrativa da direita, da extrema direita, tem a narrativa da extrema esquerda, tem a narrativa de pessoas que sentem muito ódio sem motivo nenhum, e tudo isso deixa a gente confuso, sem saber o que é verdade e o que não é. E na questão da guerra, o Adam Strange, ele passou por muita coisa no planeta de Han. E a guerra, ela vai mudando uma pessoa. Quando você está enfrentando muitas batalhas, e ninguém sabe a verdade sobre essa batalha, né? Você acaba mudando, velho. Você acaba ficando pressionado. E a questão da confiança, querendo ou não, tem pessoas da família da gente, tem pessoas que são amigas próximas, que conhecem a gente há 10, 20 anos, e a gente não sabe tudo sobre essas pessoas, né? Essas pessoas, elas escondem verdades, assim, muito grandes, e elas mentem com certeza, com segurança, para tentar proteger. E o Adam Strange, a gente não sabe se ele tá mentindo para proteger, se aquilo ali que ele tá falando é verdade, se tudo isso é uma manipulação da mídia, e fica essa questão, né, sobre a verdade. Eu não vou falar o que é verdade porque é spoiler, mas, assim, é muito interessante a gente ir descobrindo isso ao longo das edições do quadrinho. Enfim, eu falei bastante. O quadrinho Estranhas Aventuras é um quadrinho incrível, eu recomendo vocês lerem. E se puder, deixa o like, velho. Se inscreva, comente alguma coisa, velho. Qualquer coisa, mano. Critique, mande eu fazer um roteiro. Peça pra eu explicar de maneira melhor, de editar melhor. Cara, qualquer coisa, mano. Comente, que eu tô lendo tudo, tô prestando atenção em tudo. E é isso, pessoal. Eu gosto muito da DC, desses assuntos malucos. E esse é mais um vídeo.